VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Administração. Inglês, aumentar e consolidar vocabulário em inglês. Davidson Ricardo. Descrição: ele está sentado, é negro, cabelo curto, preto, olhos castanhos, veste camisa cinza claro, manga longa, usa gravata cinza listrada, visto da cintura para cima. Descrição de Felipe Casado: ele está sentado, é branco, cabelo curto, preto, olhos castanhos, veste camisa grafite, manga curta, visto da cintura para cima. Descrição do ambiente: ao fundo da tela, da direita para a esquerda, uma parede com listras na horizontal, na cor azul, e duas nuvens de diálogo, uma verde e a outra vermelha. Na sequência, parede com desenhos de ícones da educação. Olá, estudante! Seja bem-vindo à disciplina de língua inglesa. Sou o professor Davidson Ricardo e hoje vamos trazer algumas informações importantes relacionadas ao estudo da língua inglesa e para o seu desenvolvimento profissional. Para isso, estou aqui com o professor Felipe Casado, nosso entrevistado de hoje, e a gente vai abordar juntos algumas temáticas importantes para o seu desenvolvimento, como a importância da língua inglesa para o mercado de trabalho, falar sobre as 4 habilidades da língua inglesa, as dicas para ampliar o seu vocabulário, algumas dicas para você aprimorar suas técnicas de leitura e também algumas dicas para você escrever, como preparar alguns documentos específicos em inglês, certo? O professor Felipe Casado de Lucena, ele é doutor em ciência da linguagem, ele é mestre em linguística e também tem graduação em língua portuguesa. Já trabalha há algum tempo com o ensino da língua inglesa, tanto técnico, profissional, graduação, especialização, é docente, professor docente do curso do IFPE, da Universidade do Instituto Federal de Pernambuco, do Cabo de Santo Agostinho. Estamos aqui hoje para bater esse papo legal. Professor, muito obrigado por aceitar esse convite, participar aqui conosco. Então, para a gente iniciar, é importante, né? A gente sabe que a língua inglesa é muito importante para o desenvolvimento profissional dos alunos, para o desenvolvimento profissional de qualquer cidadão que realmente está aí querendo entrar no mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo. E diante dessa situação, né, qual que seria a importância? Por que eu deveria realmente aprender a língua inglesa? Tudo bom, Davidson? É um prazer estar aqui, eu que agradeço, pessoal. Hoje em dia a gente sabe quão importante é você ter o conhecimento da língua inglesa, porque é um diferencial no mercado de trabalho. Por incrível que pareça, ainda são poucas as pessoas que realmente têm um domínio da língua inglesa, e aí eu estou falando em âmbito Brasil, né? Porque se você vai para o exterior, você viaja, você sabe que é uma língua universal, que é a língua que você precisa ter um domínio para poder se comunicar, independente do país que você estiver. Mas assim, em relação ao Brasil, a gente ainda tem essa grande dificuldade de realmente encontrar pessoas que tenham essa fluência, que tenham uma capacidade de se comunicar nas 4 habilidades. Então, você ter o conhecimento da língua inglesa, ter esse domínio, o máximo possível dessas habilidades, vai se tornar um diferencial em qualquer área de trabalho que você queira fazer parte. Então, é um dos critérios que são colocados ali como uma característica positiva para o profissional que está concorrendo a determinada vaga de emprego. Se você disser que você tem um conhecimento, que você tem um domínio ou uma fluência da língua inglesa, eles já vão olhar você com olhos diferentes. Então, eu costumo sempre dizer isso aos meus alunos, estimular para que eles sempre permaneçam estudando inglês, sempre aprimorando os conhecimentos, porque aquilo ali vai ser realmente um diferencial no futuro deles. Certo, professor. Realmente muito importante, né, o uso dessa língua, tanto para o seu desenvolvimento profissional quanto para o mercado de trabalho, até mesmo também alguns concursos, né, algumas seleções para mestrados aí exigem que o aluno ele tenha esse conhecimento para conseguir se relacionar, para produzir melhor, para ampliar seus conhecimentos também, conhecer novas culturas, né? E diante desse desenvolvimento, algumas habilidades elas são cobradas, né, para o ensino da língua inglesa. Quais seriam essas habilidades? Essas habilidades eu poderia estudá-las separadamente ou deveria estudar em conjunto? Existe alguma forma, algum método para aprender essas habilidades da língua inglesa? Quando a gente fala em ensino, aprendizagem de língua inglesa, a gente tem que pensar qual é o objetivo do aluno.
Então, por exemplo, se eu pretendo viajar, se eu pretendo ter uma oportunidade, um intercâmbio, ou simplesmente eu pretendo viajar de férias para um país, eu vou precisar dominar determinadas habilidades da língua inglesa para poder me comunicar numa região, né, num determinado país. Se a minha intenção é, por exemplo, somente prestar uma prova de mestrado, de doutorado, eu vou precisar dominar determinadas habilidades também. Ou se eu sou de determinada área, eu também vou utilizar o inglês muito mais, uma habilidade específica para a minha área de trabalho. Então, o conhecimento dessas habilidades vai depender muito do seu interesse, do seu objetivo. Então, dependendo do curso, dependendo do objetivo, você pode trabalhar essas habilidades de maneira isolada. Por exemplo, quando a gente fala em português, em inglês instrumental, na verdade hoje a gente tem utilizado muito mais um outro termo, em vez de inglês instrumental, a gente usa inglês para fins específicos. Porque se, por exemplo, o meu curso é de administração, eu vou utilizar mais o inglês para quê? De repente eu vou utilizar muito mais o inglês para uma leitura, ou talvez para uma produção escrita, e talvez menos para fala e para escuta. Mas se o meu curso é um curso de hospedagem, de hotelaria, eu vou utilizar muito mais as 4 habilidades. Vou utilizar o inglês falado, o inglês escrito, vou utilizar a leitura e vou precisar ter um bom listening, que é a escuta. Então, dependendo da sua área de atuação, você vai utilizar muito mais uma habilidade do que outra. E aí, dependendo do curso também, o professor ele vai focar muito mais no ensino de uma determinada habilidade do que no ensino de outra habilidade. Agora, se o seu intuito, o seu objetivo é realmente aprender o inglês comunicativo, e aí, nesse caso, você precisa se debruçar na aprendizagem dessas 4 habilidades, então, reading, writing, speaking e listening, que são as 4 habilidades. Né? E aí, para você se tornar fluente em inglês, você precisa realmente ter um conhecimento muito maior dessas habilidades. Agora, se você vai somente ter um tipo de vivência em outro país, em que você não vai precisar produzir textos, em que você não vai precisar ter uma relação mais aproximada com a escrita, então você tendo a fluência do speaking e do listening, e a capacidade de listening apurada já vai ser bastante positivo para você nessa experiência. Entendi, professor. E nesse caso, qual seria a melhor forma de eu ampliar o meu vocabulário? Né? Eu estou ali, eu quero me comunicar, eu quero escrever em inglês, mas eu preciso ter um vocabulário, uma base. Né? Qual seria a melhor forma? Qual seria a melhor técnica? Existe algum instrumento, alguma ferramenta, algum aplicativo que eu possa estar utilizando para trabalhar essa evolução? Eu costumo dizer aos meus alunos que cada um tem a sua maneira, a sua habilidade de aprender inglês. Eu, por exemplo, comecei a aprender inglês escrevendo cartas. Na minha época, não existia internet, então a gente tinha a possibilidade de se corresponder, de mandar cartas para pessoas no exterior. Então, eu desenvolvi o meu inglês com habilidade escrita. Eu escrevia cartas, recebia cartas de pessoas do exterior, lia, entendia, ampliava o meu vocabulário e aquilo ali me permitia produzir mais. Com o tempo, eu comecei a participar de organizações internacionais, organizações sociais internacionais, que recebiam pessoas de fora. E aí eu tinha um contato direto com essas pessoas. E aí eu aprendi o meu speaking, eu desenvolvi a minha capacidade de falar em inglês a partir do contato com pessoas estrangeiras. Ou seja, falando, abrindo a boca, cometendo erros e aprendendo com os meus erros e aprendendo a partir desse contato com pessoas de fora. Mas tem pessoas que são extremamente habilidosas, por exemplo, para aprender com música. Então, tem pessoas que têm uma capacidade, eu conheço pessoas que elas são fluentes em inglês somente a partir da escuta de música. Né? Então, são pessoas que elas têm essa sensibilidade para a música e isso permite com que ela consiga, a partir do estudo da letra e a partir do som, né, do listening, ter uma habilidade, desenvolver essa habilidade. Assim como também eu conheço pessoas que aprendem e que se tornam fluentes em inglês somente com games online, jogando, através dos chats, né, das conversas, do vocabulário. Então, isso eu acho que é mais uma questão de sensibilidade de cada um. Tem pessoas que preferem aprender a partir do estudo da gramática, ou a partir da leitura, ou a partir da escrita. Essa é uma questão muito pessoal. Eu vejo que é mais uma questão de sensibilidade. Se você vai para um curso de inglês, obviamente você vai trabalhar essas 4 habilidades
e aí todas essas questões elas são desenvolvidas, porque numa aula você trabalha gamificação, você trabalha música, você trabalha jogos, enfim, você trabalha gramática também, principalmente. Então, numa aula de um curso de inglês, você tem a capacidade e a possibilidade de desenvolver as suas habilidades a partir dessa gama de fatores. Existe um aplicativo que é bem conhecido, que é o Duolingo. Eu até sugiro que vocês também consigam. Esse aplicativo ele é importante para você também ampliar o vocabulário, professor? Assim como o Duolingo é um aplicativo que ele trabalha muito com esse processo de gamificação. Que ele trabalha é um aplicativo que ele traz questões, né, perguntas, e ele é uma espécie de competição, de disputa. Ele tem essa jogabilidade, essa característica que é bem marcante do Duolingo, que são essas questões que são desafios. Ele é um jogo de desafio. Mas assim como o Duolingo, existem vários outros aplicativos hoje em dia que permitem que você possa desenvolver suas habilidades. Existem aplicativos que são como uma rede social, em que você posta lá suas atividades e uma pessoa de outro país, um nativo de língua inglesa, ele vai lá, corrige as suas atividades, ele dá sugestões, pode gravar o áudio com a pronúncia adequada. Então, hoje existem vários aplicativos de acordo com as suas necessidades. Não só esses como o Duolingo, que tem essa questão do desafio para que você possa vencer essas etapas, que é típico da gamificação, como também esses aplicativos são mais parecidos com a rede social, que resgata muito essa questão da conversação, de você conversar com um nativo, que é muito o que eu vivi naquela época que não existia internet, que era esse contato direto com uma pessoa de outro país, que possibilita, né, um aprendizado maior. Assim como também existem plataformas online, sites que disponibilizam cursos de inglês de forma gratuita, e também pagam, se caso você queira fazer um curso bem específico na sua área, por exemplo, inglês para jornalismo. Então você vai lá, você pode procurar um desses cursos e aí você, graças a Deus, a gente tem essa gama de opções. Então, o professor tocou na questão de a gente definir qual o objetivo realmente do que a gente quer para usar, para realmente buscar a aprendizagem da língua inglesa. E nesse caso, voltado para o inglês técnico, inglês mais apropriado para uma profissão, por exemplo, existem algumas técnicas de inglês, por exemplo, uma técnica de leitura. Quais seriam essas técnicas de leitura para que a gente pudesse desenvolver melhor essas técnicas? No inglês, para fins específicos, a gente pode trabalhar as 4 habilidades. Aí, como eu já tinha mencionado, dependendo do curso, a gente vai focar mais em uma habilidade do que em outra. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, no inglês para fins específicos, cujo foco é a leitura, então existe uma série de habilidades e aí os alunos, no primeiro dia de aula, geralmente os alunos se assustam. Eu não sei ler, eu não sei nada de inglês, não sei nada de gramática, não sei nada de vocabulário. Eu disse, mas eu vou ensinar a vocês uma estratégia que é exatamente de você ter essa capacidade de leitura, mesmo sem você ter o total domínio da língua inglesa. São estratégias essas que a gente usa também para o português. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova de concurso e as provas de português, por exemplo, elas trazem textos enormes e aí você não tem tempo suficiente para ler todos aqueles textos de uma vez só. Então você lança mão de estratégias para que a sua leitura ela seja mais rápida e seja mais eficaz. Então você opta por passar a vista e dar uma lida para descobrir qual é o conteúdo geral. A temática é essa. Então você lê rapidamente o texto só para sentir, para ter uma noção de qual é o texto, né, sobre o que é que ele fala. Ou você vai diretamente para as perguntas e a partir das perguntas você busca as respostas no texto. Tudo isso são habilidades de leitura que facilitam esse processo e que permitem que a gente perca menos tempo com a leitura, perca menos tempo se envolvendo tanto com uma leitura mais aprofundada. Apesar que a leitura aprofundada ela também é uma estratégia de leitura, mas enfim, dependendo da sua necessidade, você pode utilizar outras estratégias. Então, no inglês, para o inglês, a gente utiliza bastante algumas estratégias que são importantes, como skimming, scanning, a gente também tem predictions, a gente tem também a identificação de falsos cognatos, de cognatos e falsos cognatos. Na verdade, a gente identifica os cognatos, a gente tem que ter cuidado com os falsos cognatos, mas nesse processo de estratégia de leitura a gente identifica os cognatos.
E a gente também identifica palavras-chave, a gente também tem que ativar um conhecimento prévio sobre determinado assunto, e aí essas estratégias elas vão nos dando essa habilidade para a leitura. Por exemplo, o skinning é uma estratégia de leitura em que você vai fazer uma rápida leitura do texto somente para você sentir qual é a temática apresentada. Então isso são segundos que você faz, né? Você não se debruça por muito tempo naquela leitura rápida somente para você averiguar qual é a temática, sentir se o texto está fácil, se o texto está difícil, qual é a abordagem. Isso é o skinning. O scanning é um segundo tipo de leitura que ela é mais específica. E aí, para o scanning, você já tem que ir direto ao texto, buscando uma informação específica. Geralmente, a gente usa o scanning quando, por exemplo, em vez de ler o texto, me aprofundar na leitura do texto, eu opto por ir para as perguntas e buscar a resposta diretamente no texto. Isso é um processo de scanning. Eu vou lá na pergunta e aí eu vou diretamente no texto buscar apenas a resposta para aquela pergunta. Isso é o scanning. Então, o conhecimento prévio, todos nós temos conhecimento prévio sobre determinados assuntos. Então, a partir do momento que eu me deparo com o texto, eu ativo um certo conhecimento prévio da língua inglesa, por exemplo. Quem já estudou inglês alguma vez na vida já reconhece já algumas palavras, já reconhece algum conhecimento ali. E aí pode ativar esse conhecimento para poder entender melhor os textos. Outra coisa também é o reconhecimento dos cognatos. Os cognatos são aquelas palavras em língua inglesa que são muito parecidas com o português e elas têm o mesmo significado. E aí, idea, por exemplo, se escreve quase igual ao português, né? E tem o mesmo significado de ideia. Então, quando você reconhece essas palavras, isso facilita o entendimento. E aí, é importante a gente salientar que, assim como a leitura de um texto em língua portuguesa, a gente não é obrigado a conhecer todas as palavras. Quando você lê um texto, você obrigatoriamente não vai conhecer todas as palavras em língua portuguesa, porque a gente não tem esse conhecimento infinito da língua. Nem eu, que sou professor também de língua portuguesa, eu sou obrigado a conhecer todas as palavras, porque as palavras estão muito relacionadas com o uso no nosso cotidiano, com o nosso contexto também de trabalho, a nossa vivência e tudo mais. Então, quando a gente se depara com um texto em português, a gente vai sempre desconhecer uma palavra ou outra, a gente vai recorrer ao dicionário e tudo mais. Em inglês é a mesma coisa. Então, o uso do dicionário em língua inglesa, ele funciona dessa maneira, para que quando a gente não reconhecer determinada palavra, a gente vá até ela e busque esse significado. Então, é natural que o reconhecimento de uma palavra e de um cognato facilite uma certa contextualização do assunto. Então, essas estratégias elas servem para isso, para que você possa diminuir essas barreiras que você tem em relação ao entendimento do texto. Você tocou num ponto importante, que é a questão desses falsos cognatos e também dos cognatos, né? Isso. São os verdadeiros cognatos, né? E é importante também a ampliação do vocabulário, né? Principalmente relacionado a esses falsos cognatos, para você não cair em pegadinhas. Sim, né? Você vai ver uma imagem agora, uma situação em que uma pessoa, né, nesse caso, certamente uma pessoa que não é nativa da língua inglesa, e que ela realmente entendeu o sentido oposto dessa imagem. Você pode observar aí na tela, né? Observe que a imagem que está escrita é o push, né? E pra gente aqui no Brasil, puxar, né, remete, parece que a gente está pedindo pra gente puxar. Então a situação é um tanto engraçada, né, dessa situação. O não conhecimento de determinadas palavras em inglês, no caso, palavras que são falsas cognatas, são essas palavras que elas parecem, mas não são, pode ocasionar determinadas situações como essa. Né? E esse exemplo da porta, que a gente tem pull para empurrar, aliás, push para empurrar e pull para puxar, ele pode ocasionar exatamente esse mal entendimento. Tem alguns exemplos aí que aparecem para você na tela, e o professor também vai estar ajudando para a gente, né, relacionado também ao falso cognato. Algumas palavras, né, que parecem, mas não são. Por exemplo, está escrito ali, she intends to go to college, né, professor? O que seria exatamente aquele colégio ali no final? Seria colégio? A gente tem aí, Davidson, no caso, dois falsos cognatos. A gente tem o verbo to intend, que não é entender. A gente pode pensar em to intend, she intends, ela entende. Não, entende, ela tem a pretensão. Tem a pretensão de algo. E college não é colégio, ele está mais relacionado para uma faculdade, é um ensino já após esse período colégio, né?
E a de baixo, que diz assim, she must be at the library. Library, você poderia entender como livraria, né? Mas é a biblioteca. Certo? Então, são dois exemplos que eles apresentam realmente falsos cognatos, que podem complicar o entendimento. A gente também trabalha na língua inglesa a questão da coesão e da coerência. Sim. E alguns conectivos também que pode estar auxiliando na hora de produzir um texto, né? Até mesmo você falou da sua experiência de aprender inglês, você teve que passar por isso, escrevendo cartas e lendo cartas. Isso foi importante, a questão da coesão e coerência. Assim como também português, para quem estuda português, a coesão e coerência e conectivos também são muito importantes. Sim. Mas o que isso teria a acrescentar? A coesão e a coerência, e aí fazendo uma relação... Eu sempre faço essa relação com a língua portuguesa, porque nós estamos trabalhando no inglês mais técnico, no inglês para fins específicos. E eu percebo que, a partir do momento que a gente trabalha muito a questão da leitura, o conhecimento, quão maior foi o seu conhecimento da língua portuguesa, maior vai ser o seu entendimento também da língua inglesa em relação a essas técnicas, em relação a esses aspectos mais gramaticais. Então, a coesão e a coerência em português já é algo extremamente importante, porque quando a gente corrige uma redação em língua portuguesa, o que a gente mais percebe nos alunos não é exatamente problemas. Obviamente, existem os problemas com ortografia, mas os problemas que mais interferem no entendimento dos textos são os problemas relacionados à coesão e coerência, que é a articulação das palavras, a articulação das frases, a composição, a estrutura do texto, a organização, essa liga entre as partes de um texto, que isso se chama coesão, né? A maneira como eu conecto essas partes do texto, que terminou afetando a coerência, e a coerência é o entendimento geral. Então, quando eu digo que algo não é coerente, isso é incoerente para mim, é porque não faz sentido. Eu não entendi porque não fez sentido. Então, essas duas estratégias, elas estão relacionadas, e imagine, no inglês também. Então, se você não utiliza adequadamente, por exemplo, os pronomes relativos, então, possivelmente, você terá um problema ali de coesão que vai ocasionar um problema de coerência. Então, no estudo dessas estratégias de língua inglesa também, principalmente para a leitura, a gente também precisa trabalhar estratégias de coesão, que são principalmente a utilização de pronomes relativos, a gente utiliza também os sinônimos também, expressões que a gente pode substituir, termos genéricos, todos eles são elementos que são utilizados como elementos de coesão e que estabelecem a coerência do texto, e eles também precisam ser trabalhados em inglês. Certo. Em relação a alguns modelos de textos que são trabalhados, como o Job Application, Letter, né? O Letters of Apology, Invitation. A gente tem uma tendência, como é um inglês mais profissional, a trabalhar gêneros textuais, porque quando a gente trabalha texto, a gente tem que pensar quais são os gêneros textuais que estão mais relacionados àquela profissão. Então, se eu vou trabalhar o inglês para fins específicos voltado para uma área, sei lá, de administração, a área de hospedagem, hotelaria, ou de logística, ou até meio ambiente, eu tenho que pensar quais são os gêneros textuais com os quais eu vou me deparar na minha área profissional. Então, geralmente, os gêneros textuais que a gente trabalha aí são currículo, né, um relatório, seria um artigo, né, porque principalmente no meio acadêmico a gente vai precisar ler muito artigo em língua inglesa. A gente sabe que se você vai tentar um mestrado, um doutorado, quanto maior for o grau, maior vai ser a dificuldade também, vai ser a necessidade de você ter essa proficiência de leitura em língua inglesa. E aí, os artigos, as monografias, as dissertações, as teses em inglês vão exigir esse conhecimento desse tipo de gênero acadêmico. Mas, principalmente, formulário, declaração, como eu já disse, relatório, ou uma carta de apresentação, né? Se você vai, sei lá, vai tentar um intercâmbio, você precisa fazer uma carta de apresentação em inglês e tudo mais. São gêneros que são essenciais para um profissional. Então, aluno, você acabou de ver várias informações importantes, relevantes, robustas, dicas valiosíssimas para que você consiga desenvolver a sua habilidade de acordo com o seu objetivo aqui. Eu quero agradecer especialmente ao professor Felipe Casado, que trouxe essas informações, que se dispôs a vir aqui trazer esse conteúdo rico para vocês. Essas informações, professor, muito obrigado. Eu que agradeço. E você, aluno, não deixe de ler o e-book, de ler todo o material, de assistir todas as aulas, faça as atividades sempre em dias, participe dos fóruns. Até mais. Som direto, Manuel Moura. Imagens, Manuel Moura. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte, Victor Lins. Edição,
Victor Lins. Professor autor. Davidson Ricardo. Entrevistado. Felipe Casado. Design educacional. Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso. Letícia Melo. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação geral. Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em dezembro de 2019. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.